Aleluias. Louvado seja Deus. Quem tem glória, diga glória a Deus. Quem tem aleluia, diga aleluias. Os irmãos que chegaram aqui, os que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar, né, nessa live aí futuramente, amanhã, mais tarde, madrugada, de manhã. Quero abençoar a tua vida, querido, e quero dizer para os meus irmãos que eu costumo dizer isso, que nenhuma mendiga, nenhuma praga foi maior do que a graça de Deus, né? E uma vez que a graça é alcançada, nós somos arrematadores, né? Nós se tornamos sonhadores, né? Em vez de infrutífero, nós produzimos fruto pelo Espírito Santo, porque Gálatas capítulo 5 vai dizer que aquele que conduz o Espírito Santo, né? Por isso que Paulo é clássico onde diz Abba Pai, né? Ele está dizendo que os que possuem os frutos, né, irmãos, não são castigados pela desobediência, né? Ele anda é como um pastor e o rebanho, né? Sempre ali governando, né? Admoestrando, disciplinando. Então o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo, ele é educado, né? Ele penetra, e a palavra de Deus é um combustível que o Espírito Santo usa para falar com a nossa geração. Aliás, tudo começou por uma palavra, irmão Omar, né? Uma palavra, né, era sem forma e vazia o mundo, e Deus, por sua palavra, Mateuzinho, né? Deus gerou. Nosso Deus é um Deus de ideias, irmã Marta, né? É um Deus que gera, é um Deus que cria. É por isso que eu digo que, independente das circunstâncias que os irmãos se encontram neste momento, né? Talvez o teu cenário seja desprovido e o teu coração sente desejo assim: Senhor, faz-me outra vez, Senhor, faz acontecer outra vez aquilo que aconteceu comigo há alguns anos ou alguns dias, né? Então o desejo de um crente que ora, né, irmãos, porque eu sempre digo, as nossas decisões são baseadas nas nossas orações. Porque quando você ora, você tem como decidir. Mas para alguém que não ora, a Bíblia vai falar de muitos personagens, né? Que sabiam o que é a vontade de Deus, mas vivia muitas vezes pelos costumes, pela tradição ou pelo interesse, né? Vemos a história aqui de Balaão, um homem que prediz e via, né? Se autodominava como o homem que via os olhos de Deus, ou aliás, que via Deus de olhos abertos, né? Mas era um homem que tinha um desejo diferente, né? Então nem sempre aquele que olha para Deus tem um coração voltado para Ele. Uma vez que você lê a palavra, você tem que ser transformado por ela. E uma vez transformado por ela, você lembra que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo. Oh, glória a Deus. Irmãos, a gente tem que entendermos que estamos vivendo um tempo difícil, né? Quem já passou por aqui, quem sabe da nossa história, sabe que eu sempre levei no meu coração, inclusive o texto que eu vou até, inclusive, antes de mencionar mais alguma coisa, eu queria deixar só para nós aqui a ter algo que o Senhor colocou no meu coração, de princípio, glória a Jesus. Você que está em casa, né, também com sua Bíblia, que maneja bem ela, ou não, mas pegue aí, porque ela é instrutiva e é aquele que traz fruto, né? Queremos ter sombra. Então, a gente só pode ter sombra se tiver raiz. E só tem raiz se eu plantar. E se eu planto, eu tenho que cuidar. E quem cuida sabe que o futuro é ganho, né, irmãos? A colheita é grande, né? Oh, glória a Deus. Por isso que eu digo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que tem que fazer? Pois lê a palavra. Faça o culto matinal. Embora teus filhos não te acompanhem, embora teus pais não te acompanhem, embora teu pastor não te acompanhe, mas o importante não é uma congregação ou pastor. O importante é aquilo que o Senhor fala através dela para a sua vida. Porque é no particular, é no individual. E o nosso Deus, ele age sempre no ímpar. Embora sabemos que no coletivo ele também opera. Por exemplo, nós estamos aqui em alguns números, né? Mas se tivermos todos aqueles que estão assistindo, que estão aqui, seja uma pessoa do outro lado, seja 20, seja 60 que vão assistir, seja 100. Já estou profetizando aí, em nome de Jesus aí, 2.000 pessoas assistindo essa live para ser abençoada, amém? Mas abra aí em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, parte A, diz dessa feita, irmãos, escutem, glória a Deus. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vou repetir para os irmãos enquanto estão procurando. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, parte A.
Os irmãos que têm Bíblia, que gostam de nos acompanhar, irmãos, eu sempre aprendi. O pastor está dando a doutrina, na escola bíblica, eu estou com a Bíblia na mão. Por quê, irmãos? É por ela, irmãos. É por ela que nós vamos ser. Não é pelo que eu vou falar, mas é pelo que a palavra vai tocar em ti. Esse dia eu tenho orado, Deus, eu quero ser o segundo teu coração. Porque eu quero tocar os corações das pessoas assim como tu toca o coração delas. Eu quero tocar os corações delas com aquilo que eu profetizo. E não aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero pode ferir alguém. Que talvez eu esteja numa visão diferente daquela pessoa. Por isso que muitas pessoas, irmão, não entendem. Eu estava dizendo ali para os irmãos, antes de começar o culto. Eu dizia, quando você escreve alguma coisa no WhatsApp para alguém, ela talvez não entenda tanto quanto você manda um áudio. Né? Então tem pessoas que têm dificuldade de compreender as coisas. Então tem gente que lê a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Eclesiastes 7:8, vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Só até aí, irmãos. Irmãos, o que eu quero contextualizar com os irmãos aqui e trazer essa reflexão, eu não vou dizer de pregação, né? Mas, lendo essa palavra, eu vi que algumas coisas na nossa vida ultimamente, orando com alguns irmãos que vêm aqui à minha casa, à nossa residência, né? Louvado seja Deus, irmãos que eu já orei, pessoas que oraram por mim, pessoas que profetizaram para mim no monte, né? Alguns lugares, aqui antes de começar o culto, eu disse, tem lugares que marcam a nossa vida, e agora há poucos minutos, né? Tem lugares, irmãos, que vêm e a gente lembra daquela palavra, daquele dia que os irmãos foram batizados, aquele fulano que eu trouxe aceitou Jesus. Por exemplo, tem irmã aqui que veio nos visitar, né? E gostou, né? E aceitou Jesus aqui, né? Veio com espírito de idolatria e saiu daqui com espírito de adorador. Oh, glória a Deus. Há uma diferença, amém, irmãos? Então, irmãos, importante o que é? É plantar. Plantar é muito mais importante do que colher. Ora, pastor, é claro que nós queremos colher, mas, irmãos, dificilmente alguém vai colher se não plantarmos. E eu quero levar os irmãos a um tema, aleluia, a um lugar que o Senhor tem esses dias me dado. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar, irmãos. Eu gosto de ler, eu gosto de informações. Eu gosto de jornal, eu gosto de Bíblia, eu gosto de livros. Mas o que eu gosto mais é ouvir a voz de Deus. Porque às vezes você tem toda a sapiência, mas você não sabe usar o instrumento que você tem. Tem gente que faz faculdade, busca e tudo, mas recebe a oportunidade, as pernas tremem e não sabe dizer o que precisa ser dito. E aí você perde uma oportunidade de impactar um coração de alguém. Por quê, irmãos? Porque você buscou a leitura. A letra mata, né? Por isso quem conserva e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por isso é por ela que nós temos que viver e guiado pelo Espírito Santo. O que faz levar a gente em outros lugares, ver outros lugares, né? Ter sonhos, né? É pela palavra. Os nossos dias, os nossos filhos, os nossos pais, né? Então temos que viver. Tem algo que eu escrevi aqui, irmãos, que eu achei interessante, do Winston Churchill, né? Eu não sei ler inglês, irmão, mas é Churchill, acho que é isso. Ele diz o seguinte, né? Em inglês eu sou péssimo, aleluia. Eu prefiro falar em línguas estrangeiras do que em línguas estrangeiras. Mas vamos lá. E uma parte temática me tocou quando eu estava meditando e diz o seguinte: aquele que pensa positivo vê o invisível, sente o intangível e alcança o impossível. Deixa eu repetir para você sentir essa palavra no teu coração. Aquele que pensa positivo, eu estou falando de pessoas que estão na graça, amém, Levi? Aqueles que estão atentos, aqueles que estão, sabe, que está atento, que está apto, né? Aquele que pensa positivo vê, irmãos. Oh, glórias. O invisível sente o intangível e alcança o impossível. Já o estadista britânico já dizia o seguinte: quando você se posiciona da forma certa, você se torna líder do espaço que estiver. Paulo Vieira já diz isso, né? Também é um grande poeta, né? E eu vendo mencionando algumas versões que ele verbalizou na sua escrita, e eu aprendi uma coisa, irmãos, que esses dias não é o intelectual que vai mudar o teu ambiente,
não é o teu dinheiro, não é o que tu alcançou, mas é o que você está renunciando. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Todos os dias, eu procuro uma conectividade nova. Eu procuro ver se sendo Wi-Fi é o mesmo. Porque a gente vive, tem pessoas que vivem, está muito comum, está muito, as coisas no mundo, irmão, tem coisa errada. Algo que não está sendo mudado na tua vida, irmão. Pode acreditar que esse cenário, irmãos, é um cenário robótico. Você estacionou o que Deus te deu. O que eu quero dizer, meus irmãos, vejo na 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9, aleluia, ao versículo 10. Lendo essa palavra, eu encontrei uma coisa na vida de Jabes. Quem conhece, irmã Marta, Jabes era um homem que teve uma oração diferenciada, Levi. Jabes orou diferente. A Bíblia vai dizer que apenas foram 2 versículos que impactou, revolucionou a sua história, dentro de casa e fora de casa. Irmão, oração que não muda lá fora, irmão, não mudou dentro. Eu só posso mudar a minha família, os meus filhos, se algo na minha casa está sendo tocada, algo na minha casa está sendo mudada. Porque às vezes você muda, mas não se transforma no que Deus quer. E às vezes, irmãos, eu vejo a característica de muitas pessoas. Jabes foi um homem, e significa, o nome Jabes significa sequidão. Por que Jabes significa sequidão, irmãos? Aleluia, porque o significado dele, que quando sua mãe vivia em tempos de crise, ela disse: com muitas dores o dei à luz. Jabes viveu numa circunstância difícil, de pessoas pagãs, famílias que não conheciam Deus. Talvez ouviam falar um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Eu vendo aqui, irmãos, o que Jabes, procurou em Deus, ele faz uma oração. A oração de Jabes toca o coração de Deus. E está escrito que ele diz o seguinte: abençoa-me e aumenta as minhas terras, oh glórias, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vendo, irmão, que Jabes significa sequidão, deserto. Jabes viveu dentro de uma casa que a mãe de Jabes não tinha mais o desejo de, talvez não tinha, Pai do Senhor, pastor Daniel, pastora, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jabes, irmãos, dentro daquela casa, ele não representava nada. Irmãos, estamos vivendo o tempo, irmão Mar, que estamos vivendo dentro de ambiente de casa, onde às vezes parece estar tudo legal, tudo normal, mas às vezes está faltando algum tempero. Comida que tem muito tempero estraga, mas uma comida que tem regrado, um tempero certo, com certeza, quem mexe com comida, que trabalha com isso, louvado seja Deus. É por isso que existem pessoas que são formadas em nutricionista. Por quê? Porque ela vai te instruir o que tu deve comer bem, o que deve comer e o que não deve comer. Porque tem comida, irmão, que vai te fazer mal. E o que eu quero dizer com isso, irmão? Jabes, ele se alimentou da obediência. E eu vejo aqui o texto que a mãe olhou para Jabes, talvez, a mãe deve ter olhado para ele, com um tipo de sofrimento, não viu um futuro na vida daquele rapaz. Mas de repente, irmãos, Deus, ele cria situação onde a gente muitas vezes não consegue ver, mas a gente crê que o Deus pode fazer. Por isso que o meu pensamento hoje, irmão, é proativo. Não é o que eu pensei, mas é o que Deus pensa de mim ainda. É o que o Senhor quer, não é o que eu estou buscando. Então a gente tem que parar, irmãos, aleluia, e sair do berço de mordomia, de costume, já porque ninguém fala comigo, nenhum profeta liga para mim, o meu pastor não vem na minha casa, as coisas estão diferentes, parece que sou esquecido. Mas às vezes, irmão, Deus está te levando para o inacreditável, e a tua visão está limitada. Louvado seja Deus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A mãe daquele menino chamado Jabes, que não tem história, eu vejo que muitos pregadores, irmãos, procurando pregações, eu vi poucos pregando sobre Jabes. Eu disse: Deus, nós precisamos ter a visão de Jabes. Pedir a que Ele nos guarde, mas pedir também que o nosso coração se alinhe à vontade dEle. Porque nem tudo, Omar, que eu peço, que eu oro,
é aquilo que está no coração de Deus. É por isso que Salomão é sábio dizendo que o homem faz seus planos. Então a resposta, irmão, muitas vezes ela não vem de imediato. Por isso nós temos que sair, irmão, da condição do tempo cronos, sabe? Dessa condição, aleluia, muitas vezes irreversível, sabe? Sair da condição cronológica. E a gente tem que se habituar, colocar o nosso coração aonde o Senhor quer nos levar. Jabes entendeu que a oração dele foi movida, irmão, sim, pela expectativa em Deus, não no homem, mas a expectativa de Senhor, tu pode mudar com uma palavra, porque tu abriu o mar vermelho. Ele conhecia, porque ele conheceu o Deus de Abraão. E a Bíblia menciona, irmãos, que Deus, aleluia, eu aprendo o seguinte: Deus só usa quem está com a mão no arado. Tem pessoas que conheceu Deus, mas desprezou a vontade dele. Tem gente que leu a Bíblia toda, sabe, até fosse pregar, saía lindo aqui, mas as pessoas deixaram de viver todos os dias o que o Espírito Santo quer. Sabe, porque eu creio num Deus que inova, um Deus de renovo. Um dia tu assiste uma informação no jornal, outro dia tem outra informação. É por isso, irmãos, que nós temos que ser catequizados todos os dias por Deus. O que eu quero dizer, irmãos, que nós temos que revolver a terra. O que é revolver, irmãos? Os irmãos sabem que essa linguagem vem da agricultura. Louvado seja Deus, porque só pode plantar se eu revolver, ou seja, preparar. Eu tenho que ferir a terra. Lamansoberesia. Ai, tio, remontria. Ah, glória a Deus. Eu tenho que revolver a terra, eu tenho que plantar. Sabe, irmão, às vezes você deve ferir a terra. Às vezes Deus chega, não é porque Deus quer o teu mal. Às vezes diz, eu vou fechar aqui e aqui. Por quê? Porque está tudo errado. O que tu não vê, eu vejo. O que tu não sente, eu sinto. E Deus quer nos livrar de coisas, às vezes não deu certo. Poxa, estava tudo fechado, eu ia ganhar dinheiro nesse negócio. Mas Deus, meu filho, é melhor a graça do que esse dinheiro te levar muitas vezes à vaidade, comprar coisas. E muitas vezes você entrar em entendimento, aleluia, em lugares, muitas vezes onde o Senhor não está mais. É por isso, irmãos, que todo dia eu digo, Senhor, detecta em mim, Senhor, alguma sujeira. Eu só consigo ver sujeira se tiver luz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Deus falou com aquela mulher que estava lá, irmão, perdeu a dracma. Às vezes perdemos sim, perdemos a dracma. O que se representa a dracma, irmão, é o teu louvor, é a tua santidade, é o teu cuidado, é a promessa de Deus. Você quer ver uma coisa, irmãos? O que me faz muitas vezes motivar, irmãos, eu olho a minha vida, eu digo, Senhor, eu não tenho nada para me motivar a buscar Ti. Mas quando eu olho que o Senhor me livrou, que o Senhor fez, que o Senhor ainda me sustenta, que o Senhor manda, usa os seus, uns viram as costas, mas Deus não, faz porque eu continuo. Quando tu está dormindo, eu estou trabalhando ao teu favor. Por isso que a expectativa não seja no homem. A visão de Jabes era isso, olhar para Deus, tu pode mudar isso aqui. São 3 versículos, irmãos, mas são uma linguagem de 3 versículos que revolucionou dentro e fora de casa. Quando eu olho para, aleluia, para aquele homem, Josué e Caleb, aleluia, era só para atravessar o rio, chegar do outro lado. Deus, calma aí, meu filho, espera mais um pouquinho. Não, se é só atravessar o rio, cheguei na Canaã. Deus, tenha calma. Às vezes, irmão, está tão pertinho, mas você... Não, é porque eu já estou com um ano sofrendo. Ninguém vem aqui, ninguém liga para mim. Ai, o meu coração. Irmãos, estamos vivendo um tempo, irmãos, que você está na hora de entrar num aprisco, numa particularidade individual com Deus. Porque eu vejo um mundo tão carente de ser ouvido, que as pessoas querem ser ouvidas, mas não quer ouvir ninguém. Você quer falar algo, mas nem todo mundo está preparado para ouvir o que tu quer falar, irmãos. Porque o nível que tu passou de luta, talvez a pessoa esteja disposta a te ouvir, mas não entende o nível que tu está passando. E às vezes Deus, olha, não é que ele não seja o homem de Deus, não é que ele não é a mulher de Deus, não é que é um pastor ilibado. A questão é que tem coisas que o Senhor está dando tempo para falar contigo. Deus é Deus de encontro, amém? Nosso Deus é um Deus de encontro, amém, irmãos? Irmãos, Deus é Deus de encontro. É por isso, irmãos, que nós temos que cuidar, sabe, irmãos? Cuidar do que Deus nos deu. Eu vejo as pessoas procurando fama, procurando aquilo.
Eu tenho um canal no YouTube, tem pessoas que cresceram aí, sabe? E teve pessoas que chegaram para mim e disseram assim: eu cresci, glória a Deus, foi monetizado, amém, glória a Deus. Continua, meu irmão, vai no barco, mas vai na vontade dele. Não sai da vontade dele. Uns irmãos vão ser como Esaú, vão na frente, tem outros que vão como Jacó, vão atrás, mas vai chegar no mesmo lugar. O problema não é chegar rápido, o problema é não sair da vontade do Pai. Oh glórias, alabaracériga. Não, mas é só uma brincadeirazinha. Não é só sabe, é meu cabelo, é só, não é só porque é de nada não, short, eu estico uma... Irmão, as pessoas têm que dar um jeitinho, quer doutrinar o amor de Deus. Você sabe o que é errado, meu irmão, então saia de lá, rapaz. As pessoas precisam acreditar que o nosso Deus também é um Deus de justiça. E esses dias eu tenho pregado: Deus, eu quero que tu haja com justiça dentro da minha casa. Deus, o irmão diz: pastor, isso é perigoso. Eu sei que é perigoso, mas eu não quero, meu irmão, que os meus filhos e a minha casa venham a perecer depois de 20 tantos anos de caminhada. Eu não quero ser o que as pessoas dizem, o que eu falhei lá atrás, se eu caí lá atrás, se eu fiz errado lá atrás. As pessoas podem conhecer você, irmão, pelo teu passado, mas as pessoas, irmão, têm que entender, aleluia, que o grau de dor que você passou, o parto, a geração, aleluia, aquilo que tu construiu, tem pessoas que não entendem a linguagem nem da tua pregação. Jesus era simples, até quando pregava ele dizia: louvado seja Deus. Irmão, quando Jesus estava ali, irmãos, aleluia, aonde ele nasceu, houve uma sentença de morte para a criança, mas a palavra vai dizer em 4 capítulos de Mateus, aleluia, tudo isso, né, fora dito, tudo isso para que se cumprisse, para que fora dito, né, diante de Deus. Então muitas coisas, irmão, é para cumprimento da palavra. Não é porque você não merece, claro, porque eu faço isso, eu dou meu dízimo, eu faço assim, eu oro. Peraí, ninguém está entendendo, irmãos. Então, quando aquele homem, ele alinhou o coração dele, ele entendeu que Deus repreende a síndrome do caranguejo. Tem gente que só vive olhando para trás. Eu não consigo sair daqui, irmãos, talvez porque teu olhar está no lugar errado. O problema não é o pastor, a igreja, quem saiu todo mundo deixa. O importante é o que Deus tem ainda contigo lá. Não sai da onde Deus te colocou. Ninguém está dando alabarácia, mas o Senhor está acreditando, irmão. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Daniel? Eu aprendo que quando Josué ele olhou para a promessa, se ele não tivesse olhando para a promessa, ele tinha deixado tudo, porque os seus antepassados, seus pais morreram. Moisés conhecia a sapiência, irmão, mas ele feriu a rocha. O que eu quero dizer para você: não fere, irmão. Não fere aquilo que Deus colocou para tu, não. Cuidar, irmãos. Cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, cuida daqueles ainda que estiveram, mas sobrou esse, é melhor sobra. Alabaracebra, é melhor 2, 3, mas te acredita, do que uma multidão que te leva para lugares, a vaidade e a perder o centro da vontade de Deus. Que vai me levar para o céu, irmãos, não é o que declaram sobre mim, mas é o que Deus declarou que eu sou. Eu tenho que viver o que Ele diz que eu sou. Eu tenho que crer o que a Bíblia diz que eu tenho que crer. Oh glórias! Irmãos, você já andou pela praia? E geralmente, perto das ondas, quando você está andando, quando você olha para trás, quando as ondas vêm, ela passa por cima das tuas pisadas, o que é que acontece? Ela apaga. Tem coisas que Deus está apagando na tua vida, tu está desejando que Ele não faça isso. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou apagando, eu estou arrancando, eu estou transformando. Sabe, o que Deus tem na nossa vida é um futuro promissor. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão. O que me mostra que eu sou crente não é só ser leitor da Bíblia, mas eu ser cumpridor da vontade de Deus. Às vezes eu sei tudo sobre a Bíblia, mas não sei tudo sobre Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes eu sei que Deus é um Deus de impossível, mas eu muitas vezes eu sei que eu preciso crer. Porque não é preciso eu ler e saber que Ele é um Deus de impossível, é preciso que eu também creia que Ele é. Então o que vai mudar o meu cenário é o que eu creio que Ele pode fazer, irmãos. O que eu estou dizendo para a igreja até agora, irmãos, mesmo Jabes vivendo em tempos difíceis, em sequidão, em uma casa que não adora mais, mas tem cheiro, ainda tem cinza aí, irmãos. Oh glórias!
O que eu quero dizer para a igreja, irmãos, continua olhando, irmão. Continua fazendo, continua cumprindo, continua compartilhando. Jesus só compartilhava o que o Pai dava. É por isso que ele está dizendo o seguinte: quando eu não compartilho, quando eu deixo de cumprir o que a Bíblia diz, eu estou quebrando o princípio. O que Deus está dizendo: continua ajudando, mesmo sem ser ajudado. Continua amando, mesmo sem ser amado. Continua abraçando, mesmo sem ser abraçado. Continua, irmão, pregando, profetizando, mesmo que alguém não veja a tua profecia. O que eu quero dizer para a igreja: continua, meu irmão, alinhado o teu coração no propósito de Deus. Porque, irmãos, muitas vezes eu com sede, quando eu vou buscar água para mim, eu vou buscar, irmão, um copo cheio, não vou buscar um copo seco. O que eu quero dizer para você: quando você vir à presença de Deus, se encha, meu irmão, não fique só pela metade. Oh, glórias! Quando você vir, irmãos, lugar aqui, ali, não interessa onde você vai. É por isso que eu estou dizendo: muitas pessoas estão vivendo a doutrina de Balaão, estão se vendendo, estão negociando o seu ministério. Está dizendo, irmãos, olhe, irmãos, para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. É responsabilidade nossa controlar o resultado. O que eu quero dizer para isso, irmãos: se aquele homem não orasse, pedindo a Deus não só a bênção, mas pedindo a Ele também o livramento, quando ele diz: Senhor, abençoa a minha terra, ele está dizendo o seguinte: Senhor, a minha casa está vazia. A minha mãe não crê em Ti. As pessoas que andam comigo não estão crendo. Aí Jabes me mostra o seguinte: pois Tu é a revolução dessa pessoa, Tu é a revolução dessa família, Tu é a revolução desse ministério. Irmão, eu só posso derramar na vida de alguém, irmão, aquilo que eu tenho. Se você não derrama na vida de alguém, é porque a sua vida está em sequidão. Mas é aí que eu aprendo: mesmo em sequidão, Ele profetizou em minha sequidão. Sabe, eu vejo, irmãos, que pessoas andam mais desacreditando do que acreditando. Tem gente que anda mais mutilado, irmãos, do que restaurado. Tem gente que anda mais de remendo do que renovo. O que eu quero dizer para a igreja: é tempo, irmão, de nós buscarmos, aleluia, não é a ciência técnica de sobreviver, mas é procurar em Deus: Deus, o que eu preciso para mudar o meu cenário. Às vezes, irmão, nossa casa está cheio, muitas vezes, de lenha, mas faltou o fogo. O que nós precisamos, muitas vezes, irmãos, é do fogo, porque o fogo consome, o fogo incendeia, o fogo dá impressão, ele queima. Então aquilo que não queima não presta, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Alguma coisa tem que queimar no teu coração. Se o teu Deus fala contigo que está errado, meu irmão, se coloque na posição que eu aprendo aqui, irmãos. Aleluia, que eu preciso de uma reforma, eu preciso refazer. Eu estava pensando esses dias aqui sobre visão, e eu vendo aqui algumas coisas da parte de Deus, irmãos. Eu vi que as nossas vidas, elas andam muito mais desequilibradas, andando em corda bamba, do que andar muitas vezes pela vereda da justiça. Tem gente que se arrisca demais em coisas que não sabe como vai ser. Então não viva o improvável, não viva as coisas, irmãos, por um momento. Deus falou no meu coração esses dias e me deu uma palavra sobre dois tipos de visão que o crente precisa ter. Para mim poder crescer, irmão Omar, eu preciso entender o que é crescimento linear e o que é crescimento exponencial. E o que é o crescimento linear, irmãos? Antes de entender o pensamento, vamos compreender o conceito matemático. O conceito matemático diz o seguinte: crescimento linear é uma progressão, 1 mais alguma coisa, ou seja, 1 se torna 2, que se torna 3, que se torna 4 e assim por diante. Olha para cá, irmãos. Já o crescimento exponencial, pega essa, é a multiplicação repetida de uma constante, ou seja, aleluia, só entende isso quem está ligado. 1 se torna 2, que se torna 4, que vira 8, e só aumenta. Isso mostra que o crescimento linear é previsível e estável, enquanto, aleluia, o exponencial é imprevisível e instável e completamente veloz. É forte, irmão.
O que fez Abraão sair, irmão, da parentela pagã, foi viver e ter a visão exponencial. O Deus da multiplicar. Ele disse, vai que eu tenho algo para multiplicar na tua vida. Mas aonde? Só vai. Sabe o que Deus está dizendo? Continua, vá. Mas pastor, eu estou tão desanimado, eu sei. Irmãos, o desânimo é a reação de lutas. Sabe? É a reação de combate. Só sente cansaço, irmão. Quem está na luta aqui tem militar. Tem 2 militares que estão conosco aqui. E ele sabe que lá dentro, na instituição, ele diz: você passar para o superior é lei. É a instituição, você tem que bater o quê? Continência. Você tem o quê? Você tem que andar dentro da ordem, dentro do progresso. Então, irmãos, diante de Deus é do mesmo jeito. Eu tenho que entender quem está acima de mim, quem está abaixo de mim. Eu tenho que entender, irmãos, que nem sempre que está abaixo de mim é inferior a mim. Tem gente que quer tratar as pessoas como plebeu. Segundo o judeu diz que o plebeu ortodoxo, ele diz que o plebeu é aquele que são pessoas inferiores aos romanos. Mas o Senhor sempre cuidou. Davi era um homem, irmão, que não tinha muito, mas tudo que ele tinha chamou a atenção de Deus. Olha, você não entendeu. Davi era um homem que não tinha muito, mas tudo que ele tinha, ele o quê? Ele chamava a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não é tudo que tu conquistou, mas é tudo que tu é ainda diante dele. Ai, tcholabara séria. O que eu quero dizer para a igreja hoje, irmãos, que tem pessoas que estão com transtorno de personalidade emocional instável. Isso, irmão, se caracteriza por padrões de comportamento intenso, confuso, desorganizado. As frustrações, as variações do estado de humor de forma abrupta é muito comum. Ou seja, irmãos, tem gente que se acostumou com a ferida. Tem gente que acostumou a comer só o que sobra. Tem gente que se acostumou, não, é mais um dia, eu vou viver essa rotina aqui, tá bom. Esse é o problema de não entender se é Deus que está te falando isso. Irmãos, as pessoas perderam a direção do Espírito Santo. É por isso que as pessoas andam desabilitadas, sem saber o que vai falar. Sabe intelectualmente, mas não sabe espiritualmente. Tem pessoas que funcionam, irmãos, como carro. Eu já andei no carro, inclusive do amado irmão Mar. Uma vez a gente estava indo, né, num lazer, lá na casa dele. E ele disse, olha pastor, acho que o nome do carro era Linha. E ele disse, olha, esse carro aqui é automático. Se tu fizer assim, 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 irmão, eu achei tão interessante. Eu digo, vamos embora. Taquei-lhe o pé, vai-se embora, bicho. E foi embora, irmão. É bom demais. Mas tem hora que Deus tira o automático. Aí, meu filho, eu quero o manual agora. Oh, glórias. Irmão, é melhor as coisas simples manualmente do que as coisas automáticas. Porque o automático vai te levar, irmão, a ter uma visão robótica. E você se acostuma só com um pouquinho de unção, só com um pouquinho de graça. E Deus tem muita coisa para derramar na nossa nação, no nosso ministério. Levanta a mão, irmãos. Levanta a mão. Deus está dizendo, eu quero derramar sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre o teu ministério, sobre a tua visão. Eu quero tirar agora nesse momento, aleluia, a visão de embaraço linear e colocar a visão exponencial. Eu quero multiplicar na tua vida, eu quero crescer em ti. Mas Deus está dizendo, você tem que se colocar. O que precisa para receber, pastor Ricardo? O que precisa é você ter um comportamento profético, oh glória. O teu comportamento profético até dentro do mercantil, louva a Deus, irmãos. Hoje eu saí para receber, irmão, Bolsa Família. Quando eu olhei e disse, Deus, quantas coisas eu desejo comer por causa da prova. E Deus falou assim, filho, está faltando alguma coisa? Eu disse, não, então me louva. Sabe, irmão, a gente sempre quer viver as coisas que não é minha. A gente sempre quer ter na mão uma coisa que o Senhor, às vezes a gente quer ser, Deus, tu não fizer, as pessoas querem fazer aposta, jogar toda a ficha naquilo que você acha. Irmãos, essa página já foi virada. Quando lá na cruz do Calvário, a página do achismo, não pode viver no meio dos cristãos autênticos. É por isso, irmãos, que Deus levantou Penina, pastor Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, olha para mim, irmãos. Se liga com o altar.
Se liga com Deus, porque o momento da graça, quando é derramada, não pode cair fora. Às vezes você está botando aqui, muitas vezes eu beber água ali, no gelágua, e às vezes eu estou colocando o copo e está derramando água. Eu digo, Deus, o que está derramando? Você está no lugar errado, posiciona. E às vezes para derramar, você precisa estar posicionado na atenção. Deus quer restaurar nossas atenções. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como é que Deus vai te visitar, irmãos, se tu não convida Ele? Você está entendendo? O grande problema de muitas pessoas é cobrar as pessoas o que não fizeram, e não, muitas vezes, se cobrar no que precisa ser feito com Deus. Eu só posso ver, como disse aquela mulher. Perdeu a dracma e acendeu, ok, irmãos? Ela precisou de luz. Irmãos, eu só consigo ver quando tem luz. A pergunta é, irmãos, escute. A pergunta é, ainda tem luz na tua casa para tu ver a tua sujeira? Eu quero ver, irmão, eu quero ter luz para ver os meus defeitos. Eu preciso consertar aquilo que eu errei. Pastor, mas as pessoas estão falando, deixa falar. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que quando Noé estava lá pregando, o povo ao doido. Para que isso? Irmão, as pessoas estão questionando muito a nossa fé nas redes sociais. As pessoas estão degladiando, um porque sabe mais, porque conheceu mais, porque foi para o outro lado e outro não foi. Às vezes tem gente que tem experiência muito maior do que o que já foi lá em Israel. O que vai mudar a minha vida, irmãos, não é para onde eu vou. É se o Senhor vai me levar lá. Porque quando Deus te leva lá, não é porque você foi, é porque o Senhor quis que você fosse. E eu vejo, irmãos, que, aleluia, Penina foi preciso se levantar. Contra quem, irmão? Penina se levantou contra Ana. A visão de Ana era orar. Por quê, irmãos? Porque ela não nasceu. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para todos os irmãos que estão aqui, até do outro lado que vão assistir a gente. Pode responder depois aí, ao assistir essa live. O que mais impacta a tua vida? É quando Penina te levanta contra a tua vida? Ou é quando Deus usa um sacerdote para dizer, vai e receba a bênção? Geralmente a gente quer mais ouvir, vai e receba a bênção. Não é verdade, irmão? A gente quer mais viver, vai, o que não quer, irmãos? Uma palavra de vida. Sabe o que eu aprendi aqui, Levi? Que Ana precisava entender que Deus, de propósito, coloca alguém para insultar. Que é isso, pastor? Isso é Bíblia. Isso é, irmãos, na história de Gibi, isso é Bíblia. A mulher não podia conceber filho. Quando nascer ela podia, mas quando ela vai para a casa de Elcana. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para a igreja? Deixa Elcana se levantar. Ela pode tentar, ela pode até gerar, pode ter até riqueza. Mas sabe que quando Deus te dá uma coisa, vai ser muito maior do que aquele que conquistou muitas coisas. Porque aquela coisa, uma coisa dada por Deus é maior do que aquela coisa dada pelo homem. Por quê, irmãos? Porque uma coisa que é dada por Deus tem durabilidade. Sabe aquela história da cama que nós vendíamos? Eu não posso fazer propaganda aqui. A cama Nipoflex, entre outras. Tem camas que só tem propaganda. O cara vai vender, pá, é legal e tal, parece que funciona, mas já com o tempo vai ver que o defeito não vai ter o mesmo estímulo, não vai ter a mesma coisa, a mesma eficácia. Irmãos, aquilo que não traz vida para a tua vida, eu aprendi esses dias, pastor Daniel, é que eu tenho que andar com as pessoas que têm a mesma visão que eu tenho. Eu tenho que, sabe, parar de andar com pessoas que só têm visão de galinha. Visão de galinha é só comer um pouquinho o resto. Mas águia não, irmãos. A águia, antes de comer alguma coisa, ela sonda o que vai caçar. E ela consegue ver mesmo distante. Sabe, irmãos, mesmo distante que esteja a tua bênção, a salvação dos teus filhos, para algumas pessoas assim. Mas a visão é essa, é continuar orando para a salvação. As pessoas deixaram de orar porque Deus salva meus filhos. Eu estou te falando isso, irmão, estou repetindo. Porque esses dias de semana eu vi muitas pessoas falando, pastor, olha, pastor, meu marido me deixou por isso, por aquilo. Tem gente que até me bloqueou, irmãos. Sabe, porque eu pensei, o que foi que eu fiz? O Senhor te falou, o coração te acalma. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que eu quero. Como assim, Senhor? Olha o que aconteceu com Balaão. Balaão, por causa de dinheiro, da finança, desequilibrou um dom que ele tinha, algo que Deus tinha dado para ele. Porque Deus queria que ele profetizasse bênção. E um rei queria que ele
Amaldiçoar, você disse, eu não posso amaldiçoar algo que Deus já abençoou. Ele diz, pois faz isso, é a única forma. E ele fala a fraqueza do povo. Sabe o que é o problema de muitas pessoas, irmão? Querer expor tuas fraquezas. Não te preocupa, irmãos. Deus está dizendo, deixa as pessoas expor. Eu sempre aprendi o seguinte: quem está te expondo, irmão, ele está te afrontando. Quem te afronta quer te expor, mas quem te confronta, fala a verdade, mesmo que doido, mas falou a verdade que você precisa ouvir. É melhor uma verdade que te confronta do que uma afronta, irmão, que te fez te expor. Então as pessoas que estão te expondo, Balaão foi lá, irmão, ele teve o que merece. Ele caiu na espada, o povo de Israel foi lá, matou todos os moabitas, aleluia, todos os inimigos de Israel, os midianitas, todos eles que cercavam, porque o povo de Israel começou a cair na prostituição. Via as mulheres estrangeiras, mulheres de fora formosas, bonitas. Irmãos, cuidado com o que você está vivendo. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado, irmãos, que aquilo ali pode tirar 30, 20 anos ou 10 anos de santidade que tu tem na tua vida. Não troca, irmão, tua santidade por momentos, irmão, que vai passar. Momento peculiar. É por isso que eu te pergunto, irmãos, meu método de pregar, irmãos. Meu método de pregar é pregar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu não prego muitas vezes os bolsos que está aqui. Tem três papel aqui. Eu prego o que o Senhor deseja que as pessoas precisam ouvir. Nós temos que parar, irmãos, um pouco. Que nós estamos muito afobados. Nós estamos muito intelectualizados, sistematizados. Sabe, nós estamos muito robotizados. Sabe, só com aquilo que eu estou vendo. Por isso, irmãos, uma casa que não tem mais movimento, vou te contar uma coisa aqui dentro desse contexto. 20 anos Abinadab passou com o quê? Com a arca. E o que aconteceu lá? Nada. Tem gente, irmãos, que muitas vezes vai para a igreja, dá o dízimo, vai evangelizar, vai tudo, mas não tem a presença. Não adianta, meu irmão, você dizer que você é cristão, que a presença não está mais com você. Mas foi 3 meses na casa de Obed-Edom, as coisas mudaram. E olha que não só mudou a casa de Obed-Edom, mudou toda a circunvizinhança. Impactou Israel. E se eu contar algo, impactou tanto Obed-Edom que quando Davi veio pegar a arca, ele disse, deixa eu ir também. Irmãos, nós temos que desejar aquilo, irmãos, que impacta a nossa vida, irmãos. O que não está impactando a tua vida, deixa de mão, irmãos. Cuidado com a vaidade, com a mentira, com a falsidade, com as desculpas. Porque muitas vezes, irmãos, o inferno está se enchendo de pessoas assim. Muita desculpa, eu não vou para a igreja. E você muitas vezes perde de receber aquela graça. Por quê? Porque os teus olhos, aleluia, estão mais vendo a falha do homem do que muito mais do que a graça imerecida de Deus. A graça tem que alcançar, irmão, pequenos e grandes, plebeus, seja quem seja. Vou terminar aqui. Quando Bartimeu estava na beira do caminho, irmão, passou muitas pessoas nobres, muitas pessoas importantes ali, irmãos. Preste atenção que Deus está falando. Passou muita gente, irmãos, ali, muitos soldados da realeza, muita gente importantíssima. Isso é forte que Deus me deu agora. Não está aqui não, viu, irmãos? Está aqui agora. Deus desceu agora. Glória a Jesus. Quando Bartimeu estava ali, e nós sabemos que não fôssemos aqui fazer a exegese, ou talvez a biografia deste homem, saberíamos que o pai, né, era um guerreiro, também um comerciante. Mas por causa de alguma discrepância, de algumas coisas, desordens romanos, ele não fez e ali morreu. E alguns estudiosos vão dizer que aquela criança não era cego de nascença, mas alguma coisa aconteceu por causa dos seus pais. Irmãos, às vezes alguma coisa é causada nos filhos por irresponsabilidade dos pais. Receba essa palavra. O pai sabe, mas não faz. O pai lê, busca, Deus fala, Deus usa. Se enche, chega em casa, se esvazia. Não, vou dar para ela não. Sabe, irmão, tem muita gente obesa na igreja que estão ficando mais tóxicas do que saudáveis.
Não ande com pessoas que andam com dúvidas. E aquele rapaz estava lá, irmão, na beira. Ele estava na beira do caminho, mas ele estava no caminho. Mas estava na beira. Tem gente que está vivendo na beira, mas não sai de lá. O que eu aprendo aqui, irmãos, que ele persistiu e ele soube que alguém vinha passar lá, alguém que podia mudar a vida dele, o cenário da vida dele. Deus podia, impactar, revolucionar. E ele acreditou, ele esperou. Há muitos que passaram que ele não viram, mas Deus viu. Então tem muitas coisas que você não viu, mas Deus viu, irmãos. Muitas pessoas em condições melhoradas não te ajudaram. Oh, glórias. Não se preocupa, meu querido. Eu digo muito à minha esposa: o importante não é ter minha casa cheia de amigos. O importante é continuar sendo amigo de Deus. O importante não é que o meu pastor me ligue. O importante é que o Senhor me atenda. Irmãos, vamos amadurecer, queridos. Jesus passou lá, teve um tempo, teve um lugar. Deus marcou o lugar. Irmão, meu maior desejo, sabe onde é? Onde lá aquele Daniel Berg estava, lá no Pará. Lá tem até a Bíblia que ele lia, que até quando ele fundou a igreja aqui. Daniel Berg, quem é o outro? Quem era o outro, irmão? Hã? Não estou ouvindo. Gunnar Wingre, né? Os dois missionários que veio de outro país. Deixa eu dizer uma coisa para você. Será que é preciso Deus levantar outro Omar, outro pastor Ricardo, outro pastor Daniel, outro pastor William, outra pastora Glediane, outro irmão Francisco, outra Nício, outro Cristiano, para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer? Lembre de uma coisa, irmãos. Não é o que tu errou ontem, é o que tu precisa consertar hoje. Tem pessoas que querem resolver coisas que ainda nem chegou. Resolva o de hoje para resolver o de amanhã, querido. Se tem algo, irmão, que você não deu, devolva hoje. Sabe, irmão, eu posso estar em dívida com o mundo, menos com Deus. Porque a minha dívida foi paga lá na cruz. As pessoas esqueceram, irmão. Parece que pegaram os valores e inverteram os valores. Aquele homem viu que Jesus passou. Ele ouviu alguém falando: vai passar Jesus aí. Ele: é aqui mesmo, na beira. Ele esperou o momento certo, a ocasião certa. Jesus, filho. Oh, glórias. Quantas vezes, irmãos, fecha teus olhos. Quantas vezes nós estamos clamados assim, irmãos, como este homem na beira do caminho. Irmão, você não é melhor do que ninguém. Você é um pobre pecador miserável. Oh, glória. E pela misericórdia, irmão, nós não fomos consumidos, irmãos. Não deixa o amor esfriar, querido. Não deixa o amor de Deus sair dentro de ti. Não troca uma noite de celular, de internet, de prazer. Não troca, irmão, um momento da casa de praia, um momento de cinema, de nada. Irmão, aleluia, o amor de Deus, a presença de Deus tem que estar em primeiro lugar. E aquele homem disse: eu vou continuar aqui, porque é aqui que Deus vai me fazer, aleluia, um novo homem. Não sai da onde Deus te colocou, querido. Aquilo que você está fazendo não está mexendo no coração de Deus, irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque uma pessoa chegou para mim e disse: pastor Ricardo, vai tudo voltar ao normal? Eu digo: não, meu irmão, se voltar ao normal não presta. Não volta, não quero nada normal na minha vida, irmão. Normal eu já vivi no passado. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ser anormal mesmo. Eu quero que as pessoas falam de mim, digam. Sabe, eu quero que jogue, lance meu nome. Pode falar, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer: o que está dentro de mim é maior do que está no mundo. Ai, tcholabaraceria. Oh, glória. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmãos. Está faltando um clamor que toca o coração de Deus. Nós temos que clamar, irmão, pelas nossas igrejas. Temos que clamar pelas pessoas que não estão liderando bem. Pelas pessoas que perderam a visão de governo. As pessoas estão mais preocupadas em pagar a conta mensal do que muito mais, irmãos, reconciliar, fazer uma aliança com Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Renove, irmão. Renova a tua aliança.
o que tu está fazendo não está tocando o coração de Deus, pois venha se reconciliar. Sabe o que é o mal corajoso, irmãos? Eu aprendi. Foi Paulo reconhecer que era um homem que tinha todo o poderio. Até o homem romano poderoso chegou para eles e disse: olha, vem que eu te dou. Você sabe, Paulo, você sabe que você aqui é homem forte. Esqueci o nome dele agora. Paulo olhou e disse: não, eu tive um encontro. Eu tive um encontro. Irmão, que tipo de encontro você está tendo hoje com Deus? Tem gente que tem mais encontro lá no monte do que na igreja. Tem gente que tem mais encontro, irmãos, evangelizando do que dividido em 10 pensamentos. Eu tenho que estar no mesmo pensamento do meu líder. O que foi que Moisés falou para aquele povo? Se atentamente ouvires e obedecer. Sabe o que Deus está dizendo? Nós temos que se atentar ao que Deus está falando conosco, irmão. Quem cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Que Deus está dizendo aqui, irmãos. Aquele homem clamou, ele nem viu, mas ele entendeu que aquele homem tinha feito. Ele entendeu que Jesus não era só o, mas era um Jesus que trazia vida e vida com abundância. Não queira só um milagre agora, meu irmão. Queira algo que vai trazer mais e mais para tu e para outras pessoas. Não queira só para ti, queira para derramar na vida das pessoas. O que tu já fez não vai contar não, para com isso. De estar somando que eu já fiz isso, eu construí isso, era assim, irmãos, passou. O que tu fez está lá registrado, mas o que tu está fazendo hoje, isso toca o coração de Deus. Não segura aquilo, irmão, que não é teu. Invista na obra, ajude a obra. Nós vamos tirar o dízimo das ofertas. E eu quero dizer para a igreja: fuja da doutrina de Balaão. Fuja, irmãos, do desejo de ter só arca como Abinadab. Que o desejo não é ter só arca. O desejo, irmão, é que a arca more dentro de nós. Porque trazer arca para nossa casa e não funcionar é porque o teu coração está distante da arca. E Deus falou com Abinadab: ninguém toca os filhos, irmãos. Olha, os filhos foram mal instruídos, porque eles tocavam na arca. Sorte dele não ter consumido, mas depois teve um que ali foi consumido. Sim ou não? Irmão, a consequência virá, irmãos, da desobediência. Assim também a consequência, irmão, da bondade, da fidelidade. A pergunta é: em que lugar tu está? Você está no lugar onde Jesus vai passar? Oh, glórias! Aquele homem estava no lugar justamente onde ninguém queria que ele tivesse, mas foi justamente. Passaram muita gente, irmãos, que poderia mudar a vida daquele homem. Quantas pessoas passam por nós e não querem ajudar a gente? Que pode mudar. Mas o problema, irmão Francisco, irmã Marta, é que eu não posso hoje, não dá hoje. Cuidado, irmãos. Porque adorar a Deus significa eu contribuir o que Deus tem me dado. Eu tenho que compartilhar. Está na hora de parar de ser só receptível. É muito bom receber, mas é melhor ser o que, irmão? Compartilhador. Porque é melhor dar do que receber. Se Deus te deu um carro do ano, glória a Deus. Mas a pergunta é: esse teu carro está adorando a Deus? Está indo onde Deus quer? Está levando a tua família para adorar a Deus? Eu não quero nada, irmãos, que faça eu fugir da presença de Deus. Pegou, irmãos? Eu só quero aquilo que Deus tem para a minha vida. Seja pouco. Eu digo para minha esposa: minha filha, tantos anos a gente vive nessa luta. Só que Deus me deu uma resposta. Mas é tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. Os profetas viviam nos relentos, irmão, nas grutas, nas cavernas. Você não é melhor do que ele. Só porque você tem uma vida melhor não te faz ser melhor do que um pastor, um profeta, um irmãozinho que está lá atrás, ou um novo convertido. Sabe o que Deus está dizendo? Amplia a tua visão, tua vida comportamental, a tua personalidade, o teu caráter, a tua vida. Irmãos, olha para cá. A tua vida, aleluia, tem que andar e comprometido. Escute, irmãos, olha para cá.
Se a tua vida não compromete a vontade de Deus, desista dessa carreira. É igual quando um cara que consegue um carro sem carteira. Eu vou viajar, vai não, porque se tu passar pela cancela, tu fica. Oh, o que será de mim? Calma. Busca primeiro a liberdade. Qual é a liberdade? Salvação. Depois você busca primeiro o que, irmãos? Aleluia. O comprovante. O comprovante, irmão, significa o pacto que eu fiz com Deus. E depois você leva a carteira para mostrar às pessoas. Não a carteira eclesiástica, mas a carteira que Paulo diz que você é uma carta branca. Mostra para as pessoas que Paulo 4 e 5 foi escrito, irmãos, com o coração regenerado, quando ele diz, aleluia, que a vossa equidade seja notória, ou seja, a vossa moderação seja conhecida diante dos homens. O que ele está dizendo é o seguinte: o que vai me promover a ser um cristão autêntico é as minhas renúncias e a minha aliança diária, não é as minhas conquistas e dizer eu tenho isso, eu posso isso, amém que tu pode, mas eu só posso se aquele fizer. Eu não posso só o que eu tenho, mas eu tenho que, aleluia, crer que o que eu posso é por ele e não pelo que eu tenho em mãos. Fica no lugar onde Deus te colocou, amém? Eu quero adorar a Deus nesse dia, irmãos, dizer para a igreja, oh glórias. Não troca, irmãos, não troca uma amizade que seja mesmo nobre e pequena, que talvez não tenha financeiramente nada para te oferecer, mas que essa pessoa te leva para o céu, essa pessoa te exorta, essa pessoa puxa a tua orelha. Essa pessoa diz, ei, cuidado, não coma disso. Teve um dia, irmão, que eu estava com vontade de tanto comer carne. Eu na prova, ai Deus, a minha esposa estava ali, eu peguei o tijolinho, o Senhor me abençoou. Eu tenho outro testemunho para dizer depois. Para a igreja, Deus me deu uma coberta ali atrás. Irmãos, são os momentos mais difíceis que você diz, espera aí, calma. Você está entendendo? A minha esposa disse assim, meu sonho era levantar, ampliar a cozinha. Disse, meu filho, mas Deus quis primeiro a coberta. Então, primeiro a coberta espiritual. Enquanto você não estiver na coberta, você não pode construir nada. Oh, glória, quem recebeu essa palavra? Eu não posso construir nada, irmão, se não tiver a mão dele. As pessoas querem a aprovação de Deus, onde Deus reprovou. E eu disse, Deus, comemorando com meu filho, Deus, não tenho nada no meu cartão, estou com dinheirozinho aqui, eu vou comer amanhã, e aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui lá no Isla, pela fé. Ora, cheguei em casa, a mulher, rapaz, tu é doido mesmo, tu comprou isso, comprei. Tem hora, irmão, que a gente tem que ser ousado, mas cuidado, não confunde fé com precipitação. Tem coisa que parece fé, mas é precipitação. Coisa que traz prejuízo, irmão, não é bênção. Coisas que vive de momento, eu estou com isso, eu estou com aquilo, mas vai passar. Isso aqui vai se acabar. O que não vai se acabar, irmão, sabe o que é a tua aliança com Deus? Está entendendo? Então, o importante, vamos orar. O importante é que quando Deus falou assim, olha, segue a arca, Josué e Caleb. Não segue quem está levando. Porque o importante não é, irmãos, quem está levando, mas o que está levando. Pegou? O que é que tu está levando? Não é quem está levando, mas o que tu está levando, irmãos. Vai trazer benefício para todos que estão lá, porque quem estava levando a arca não estava fazendo um favor para o povo, estava obedecendo a Deus. Tem uns que vão pegar peso, tem outros que vão estar profetizando, tem outros que vai dizendo, abre-se o mar. Tem outros que vai estar lutando na espada, vem, eu vou em nome de Jesus, eu vou apenas com a baladeira. Como é que você está enfrentando o teu inimigo, irmãos? Abre a tua boca, irmãos, e determina. Não pare, porque os outros falaram que você é isso, que você foi aquilo. Ainda bem que você foi e não é mais. Graças a Deus. Então, irmãos, o passado não determina o teu futuro, amém? Quero tirar os dízimos, as ofertas. Louvado seja Deus. E vamos adorar a Deus, amém? Louvado seja Deus.
Irmãos, você em casa, pastor, eu quero dar uma oferta. Como é que eu posso dar uma oferta aí nessa obra, pastor? Irmão, nossa obra aqui é pequenininha, nós não temos, tem muita coisa para ser feita. Essa obra aqui foi feita, irmão, por construção, pela vontade de Deus, não foi construção humana. Se fosse construção humana, eu não estaria aqui. Tudo foi pela vontade de Deus. E o que Ele começou, amar, Ele vai terminar. Amém, irmãos? Senhor, recebe minha oração com cheiro suave em tuas narinas, em nome de Jesus, amém. Levante as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja que vai morar no céu. Digam, Deus te abençoe, irmão, pode ir na paz. Toda terça-feira estamos aqui, abençoe